Veremos a seguir a situação espiritual na Europa. Alguns destes países, outrora incendiados com o poder do Espírito Santo, hoje vivem uma decadência espiritual e moral terrível. Oremos para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo venha incendiar novamente essas nações. Em primeiro lugar, a Holanda. A Holanda é um país onde 60% de sua população é ateia ou agnóstica. A Holanda é um dos países mais liberais da Europa, onde a maconha e a prostituição são legalizadas, onde mulheres são expostas nas vitrines como mercadoria. Um país com tanta história e cultura se converteu em um centro de pervertimento mundial, transformando Amsterdã, sua capital, um centro global de tráfego humano e lavagem de dinheiro. Calcula-se que nos últimos anos, mais de 700 igrejas foram fechadas na Holanda. Inglaterra, terra de conhecidos pregadores mundiais avivalistas, hoje se encontra em um cenário bem diferente do passado. Uma nação que foi influenciada pela reforma protestante, é remarcada por heróis da fé como John Knox, William Booth, Charles Spurgeon, John Wesley, William Carroll. Hoje, cerca de 20 igrejas fecham por ano, convertendo-se em casas de show, teatros e cafeterias. A Inglaterra hoje tem um dos maiores crescimentos islâmicos da Europa. Falaremos da Alemanha. Igrejas fechadas. Nos últimos 10 anos, mais de 500 igrejas fecharam suas portas na Alemanha. País que foi um dia um centro de grandes envios missionários, tem perdido a sua essência e hoje carece do mesmo evangelho que um dia marcou sua história. Berço da reforma protestante, palco do maior avivamento da história, com os moravianos, liderado pelo conde Zinzendorf, hoje enfrenta uma crise espiritual com apenas 28% de protestantes. A Espanha. A Espanha é um país pouco alcançado pelo evangelho, com apenas 1% de evangélicos, com mais de 7.000 cidades sem evangélicos. Aproximadamente 99% de sua população ainda precisa ser alcançada pelo evangelho de salvação. Um país com alto índice de suicídio. Incríveis 10 pessoas se suicidam a cada dia na Espanha. Na Espanha, a cada 5 minutos se realiza um aborto, o que totaliza 258 abortos por dia. Polônia, país quase não alcançado pelo evangelho, com pouco mais de 0,3% de evangélicos. 80% de sua população apenas acredita na existência de Deus, mas é uma nação que precisa urgentemente receber o Senhor Jesus como Salvador. A Albânia, país não alcançado pelo evangelho, com apenas 0,14% de sua população evangélica. É recém-saída de uma longa ditadura, onde ser ateu era obrigatório. Hoje é o segundo país mais pobre da União Europeia, sem sistema Ferrari e apenas um aeroporto. Um país que vem se reerguendo aos poucos, mas precisa ser estruturado com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A França, país onde 40% não tem religião ou é ateu, com aproximadamente 4% de cristãos protestantes. Terra de João Calvino, marcada pela reforma protestante. Hoje é um país com grande resistência ao Evangelho, e o islamismo vem crescendo rapidamente, comprando os antigos templos evangélicos e os transformando em mesquitas muçulmanas. É necessário que homens e mulheres tomados pelo Espírito Santo venham alcançar essas nações perdidas e sem esperança. Itália, país romano, certamente marcado na história como um dos maiores detentores das perseguições aos cristãos. O Coliseu, por exemplo, onde foi palco de muitos cristãos sendo mortos pelos leões. Terra hoje marcada pelo catolicismo, em que aproximadamente 80% de sua população é católica. 70% diz acreditar em Deus. 10% diz acreditar em algum espírito. 6% diz não acreditar que haja qualquer Deus. E apenas 0,3% de sua população se dizem evangélicos.
Estados Unidos, mesmo sendo um país predominantemente ainda cristão, mas por lá há uma decadência espiritual também. Pelos anos de 2007, cerca de 78% da população adulta americana se identificava como cristãos. Hoje esse número caiu para 63%. 14 anos atrás, 16% de sua população dizia não ter crença nenhuma. Hoje esse número cresceu assustadoramente e chega a 29%. Terra de homens como Billy Graham, Jonathan Edwards, Charles Finney, William Joseph Seymour, conhecido pelo avivamento na Rua Azusa. Os Estados Unidos hoje carecem de nossas orações, porque é um país que tem sido atingido pela decadência espiritual. Oremos para que o Senhor Jesus volte a fazer o que fez no passado e que levante homens e mulheres de Deus para trazer avivamento às nações e também ao Brasil.